senhores advogados, todos presentes. As questões preliminares suscitadas pela defesa foram superadas ao longo do processo e não são questões formuladas que impeçam a análise de fundo da acusação. Algumas questões pontuais sobre valoração de provas, ainda que trazidas pela defesa como preliminares, são abordadas no momento da individualização das condutas. Não há inovação da denúncia. A denúncia menciona fatos que são suficientes em si para gerar a condenação que a Procuradoria-Geral da República propõe, mas o que há são indicações de elementos de prova de que a denúncia, com relação especialmente a datas, elas se confirmam. O recente julgamento das ações penais conexas, a ação penal 2694 e a ação penal 2696, reforçam essa compreensão. Em todas essas oportunidades, a existência do crime foi verificada e proclamada por esta turma. Foi reconhecida a cadeia dos fatos expostos na denúncia, que perfaz compreendida a complexidade dos acontecimentos de modo sequenciado, as figuras de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Por tudo que restou apurado e decidido, não mais se questiona a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa. Nesta ação penal em especial está sob julgamento o autor confesso do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa a morte de autoridades públicas centrais do regime democrático. O fato de o então secretário executivo da Presidência da República confessar abertamente em juízo que concebeu o plano homicida e imprimiu nas dependências do Planalto, do Palácio do Planalto, deixa claro que os impactantes eventos narrados na denúncia correspondem integralmente à realidade dos fenômenos. O cenário que estava sendo promovido era de aberta violência. Bem posta a premissa sobre a materialidade do crime, é certo que os denunciados neste processo aderiram aos propósitos ilícitos da organização criminosa e contribuíram para os eventos penalmente relevantes em apreço. Numa organização criminosa, os seus integrantes respondem pelos ilícitos por ela cometidos, uma vez comprovada a prática por cada um de ações concretas e dolosamente dirigidas aos fins buscados pelo grupo, que é exatamente o que acontece neste caso. Mesmo as condutas distantes cronologicamente são alcançadas pelas ações praticadas por outros integrantes, uma vez dirigidas à mesma finalidade. Assim entendeu esta turma no julgamento da ação penal 2668, quando foi citada em seguida a doutrina de Roxin, no sentido de que a demonstração do auxílio não exige que o meio oferecido pelo auxiliador seja efetivamente utilizado na execução do delito, mas que propicie uma contribuição relevante para o incremento da chance de sucesso da empreitada criminosa. Essa também era a doutrina especializada citada pela acusação naquele feito. Os réus processados nesta ação penal foram responsáveis por gerenciar as principais iniciativas da organização criminosa. É evidente a contribuição decisiva que proporcionaram para a caracterização dos crimes denunciados, valendo-se de suas posições profissionais relevantes e conhecimentos estratégicos. Silvinei Vasques, Marília de Alencar, Fernando de Souza Oliveira coordenaram o emprego das forças policiais para sustentar a permanência ilegítima de Jair Bolsonaro no poder. Mário Fernandes ficou responsável por coordenar as ações de monitoramento e neutralização, que na verdade significava eliminação da existência de autoridades públicas, em conjunto com Marcelo Câmara, além de realizar a interlocução com as lideranças populares ligadas ao dia 8 de janeiro de 2023. Felipe Martins Pereira apresentou e sustentou o projeto de decreto que implementaria medidas excepcionais no país. A partir deste panorama, cabe estabelecer um sumário do que os autos estampam sobre cada um dos réus.
sobre a utilização indevida das forças de segurança pública. Após o resultado do primeiro turno das eleições gerais de 2022 e tornada real a perspectiva de derrota no pleito, a organização criminosa precisou intensificar as suas ações, a fim de assegurar a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Comprovou-se que o grupo tentou interferir diretamente no pleito eleitoral mediante o uso ostensivo da força estatal, com o objetivo de dificultar a participação no segundo turno dos eleitores que se presumiam contrários ao então presidente da República. Foi nesse contexto que os réus Marília Alencar, Fernando Oliveira e Silvinei Vasquez, valendo-se de cargos estratégicos no Ministério da Justiça e na Polícia Rodoviária Federal, passaram a contribuir ativamente para os propósitos ilícitos da organização criminosa. Sob Marília Ferreira de Alencar e Fernando de Souza Oliveira. Marília de Alencar, delegada da Polícia Federal, foi diretora de inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública à época das eleições de 2022 e ocupou o cargo de subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em janeiro de 2023. Em ambos os cargos, figurava como pessoa de estrita confiança de Anderson Torres, cujas ações ilícitas já foram reconhecidas na ação penal 2668. Fernando Oliveira, delegado da Polícia Federal também, ocupou mais de uma posição estratégica no período em que se consolidou a empreitada criminosa. Entre 2020 e 2022, exerceu o cargo de diretor de operações do Ministério da Justiça e, com a derrota nas urnas, deslocou-se para o governo do Distrito Federal, onde, a convite de Anderson Torres, foi nomeado secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública em janeiro de 2023. No primeiro plano dos acontecimentos, em outubro de 2022, Fernando Oliveira e Marília Ferreira, subordinados à Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, foram pessoas de importância chave para a tentativa de manipulação do resultado eleitoral mediante o uso indevido do aparato de força do Estado. Logo após o primeiro turno, em 2 de outubro de 22, Marília declarou seu intento malsão a Fernando Oliveira, convocando-o a agir. Ela disse: temos que pensar na ofensiva quanto a essas pesquisas. Poucos dias depois, em 6 de outubro de 22, Marília comunicou a Fernando que tudo estava, na sua palavra, alinhavado e que já havia feito a sua parte. O passo inaugural foi a encomenda de um projeto de Business Intelligence, BI, por Marília Alencar, destinado a examinar os resultados do primeiro turno e a mapear, com precisão, o comportamento do eleitorado em cada local do país. Comprovou-se que o painel foi sendo filtrado para identificar os pontos em que o candidato de oposição vencia, e vencia de forma expressiva, com mais de 75% dos votos. A partir desse diagnóstico, os réus articularam ações para restringir a manifestação democrática nos redutos eleitorais do adversário e assim facilitar a vitória de Jair Bolsonaro. O desvio de finalidade da demanda foi logo percebido por Clebson de Paula Vieira, analista de inteligência encarregado da coleta de dados dentro do Ministério da Justiça. Ouvido como testemunha da acusação e da defesa, Clebson narrou haver ficado perplexo diante das solicitações de Marília Alencar, dado que o seu trabalho deveria concentrar-se na segurança das eleições e não na análise de resultados eleitorais para o fim de orientar ações policiais. A testemunha confirmou que suas análises foram utilizadas para direcionar as ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, que se concentraram em locais onde
o candidato Lula da Silva havia recebido mais de 75% dos votos. Ele enfatizou não se tratar de mera especulação, uma vez que apurou pessoalmente as informações com que se deparou na imprensa no dia da votação. Questionada sobre o filtro de 75% dos votos, Marília admitiu que o número em si não foi com base em nenhum dado científico, concreto, nada. Alegou que desejava saber onde havia uma votação expressiva para algum candidato. Por quê? Nesses locais, seria possível suspeitar de compra de votos. Os números oficiais, contudo, recomendavam outra premissa de atuação. Indicavam menor risco de ilícitos eleitorais no segundo turno e na região Nordeste. O aplicativo Pardal do TSE indicou, por exemplo, um aumento de 8,72% de denúncias de propaganda eleitoral irregular em relação a 2018, sendo a maioria relacionada com campanhas para deputado federal e deputado estadual, restritas ao primeiro turno. Além disso, era na região Sudeste que se concentrava a maior parte das notícias de irregularidades nas eleições de 2022. O próprio Ministério da Justiça divulgou no dia 3 de outubro de 2022 o balanço da Operação Eleições 2022, relativo ao primeiro turno, em que Minas Gerais surgia como o estado com o maior número de denúncias de boca de urna e de compra de votos ou corrupção eleitoral, seguido do Paraná. Ou seja, não havia indicativo da correlação entre vitória expressiva de um candidato a cargo majoritário e a maior ocorrência de crimes eleitorais. Nem tampouco havia motivo para um enfoque na região. O balanço da Operação Eleições 2022 foi divulgado pelo Ministério da Justiça e pelo departamento em que Marília trabalhava. Não havia, portanto, justificativa técnica para a utilização do parâmetro de 75% no BI, tão desconectado da realidade fática. A motivação dolosa percebida pela testemunha Clepson foi reforçada por outros elementos de prova, em especial a descoberta do grupo de WhatsApp em off, do qual participavam Marília e Fernando Oliveira. As conversas do grupo tornaram-se significativas após Marília comunicar, em 7 de outubro de 2022, que o relatório de Business Intelligence, elaborado pelo servidor Clepson, havia ficado pronto. A partir de então, Marília e Fernando passam a identificar os locais onde poderiam atuar, revelando que o grupo em off não era apenas espaço para amenidades, como se procurou fosse caracterizado, sendo utilizado para alinhar as ações da organização criminosa. Em 3 de outubro de 2022, Marília enviou mensagem mencionando a necessidade de reforço do efetivo policial em Belfort Roxo. Digitou menos 25 mil votos no 9. Em seguida, questionou Fernando sobre o próximo passo em relação aos relatórios, recebendo resposta entusiasmada do réu. 52 contra 48. São 5 milhões de votos para virar. A referência era a necessidade de 5 milhões de votos para alterar o resultado das eleições. Em 17 de outubro de 2022, Marília expressou preocupação com relação às cidades onde Lula da Silva obtivera maior número de votos, citando resultados como Pelotas foi 52-36 pró-Lula, 202 mil habitantes. Cara, os caras têm que rodar essas bases. Poa, Porto Alegre, também, vou traduzir para a linguagem de tribunal, difícil. 49-39 pró-Lula. Ao que Fernando respondeu, manda o RS, Rio Grande do Sul. Tem muito eleitor PT. Após reunião promovida por Anderson Torres, em 19 de outubro de 2022, que contou com a presença da cúpula da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, Marília comentou no grupo, em off, achei que o 01 falou bem ontem na reunião.
Ao que Fernando observou, falou bem demais isento. Perdão, falou bem demais isento. O comentário seguinte de Marília atesta o propósito malfazejo da reunião. Disse, já traduzindo para a linguagem urbana, isento coisa nenhuma. Meteu logo um 22. No mesmo diálogo, os acusados mencionaram que o fato de a Polícia Federal haver rejeitado o plano deletério, a ideia da atuação perniciosa seria, a expressão usada, entubada, a significar imposta de qualquer forma por Fernando, no confronto com a resistência do diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal. Os diálogos são reveladores do desvio de finalidade das ações policiais planejadas pelos réus, que buscavam interferir nos resultados eleitorais, em nada se jungindo a motivos de segurança. As mensagens trocadas diretamente entre Fernando e Marília reforçam essa conclusão. Em 7 de outubro de 22, Fernando deu conta de que o chefe chamou e combinou um encontro no 13º andar. Pouco tempo depois, Marília respondeu que estava muito ansiosa e, nas expressões dela, doida para poder fazer alguma coisa. Fernando externou, então, o seu receio de o planejamento não funcionar, deixando claro que tramavam ação anormal. Marília revelou estar igualmente preocupada, reforçando a heterodoxia do plano traçado. Escreveu: Márcio e Pelim vão melar o negócio, possivelmente se referindo a Márcio Nunes, ex-diretor-geral da Polícia Federal, e a Caio Rodrigues Pelim, então diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal. Diante do conteúdo comprometedor das mensagens, a defesa de Marília juntou um relatório de análise de provas digitais, assinado por assistentes técnicos, buscando se contrapor à reconstrução dos diálogos recuperados de forma embaralhada pela Polícia Federal. A Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República elaborou o laudo técnico juntado aos autos depois da impugnação, em que foram desautorizadas todas as críticas de ordem técnica desenvolvidas pela defesa. Essas explicações estão pormenorizadas nas alegações finais. Não há no procedimento seguido nenhuma quebra de cadeia de custódia com valoração e interpretação da prova. As mensagens referidas nas peças processuais e aludidas nessa sustentação estão e estiveram disponíveis para análise da forma como foram extraídas do aparelho de telefone celular onde foram achadas. Assinalo que a defesa nunca apresentou correção do conteúdo das mensagens, que foram efetivamente partilhadas, e que, mesmo tendo sido tentada a sua destruição, puderam ser recuperadas e reconstituídas. De todo modo, por ocasião do julgamento da ação penal 2668, esta turma reconheceu o valor probante dessas exatas mensagens, encontradas e reconstituídas pela autoridade policial. As investigações identificaram uma atuante rede de comunicações desenvolvida pelos réus, com evidências de reuniões e de tomadas de decisões voltadas para gerar ações conjuntas perniciosas, apoiada no uso de força policial, tendo por objetivo assegurar a vitória à custa de expedientes ladinos de Jair Bolsonaro. A análise das comunicações confirma o esforço incessante, crescente e coordenado para manipular o processo eleitoral, não somente pelas narrativas infundadas de fraude, mas também pelo empenho da força da polícia para obstar o acesso, em bom tempo, às urnas dos eleitores que identificaram como partidários do adversário político temido. É certo que Marília Alencar acompanhou pessoalmente as ações direcionadas pelo grupo, com registros de conexão do seu celular compatíveis com a sede da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, local onde se concentrou a logística policial por ocasião do segundo turno. Nos diálogos do grupo em off, Marília elogiou Silvinei Vasquez diante de notícias que indicavam bloqueios da Polícia Rodoviária Federal prejudicando os eleitores do Nordeste. A trama parecia estar respondendo bem
aos propósitos do grupo, levando Marília a expressar a expectativa de que Silvinei haveria de ser recompensado pelo seu empenho com a nomeação para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Fernando Oliveira busca se desvencilhar da acusação de haver participado do esquema denunciado, dizendo que teria recusado o repasse de verbas que seria empregado para sustentar as ações programadas na PRF para depois do primeiro turno das eleições. O réu não se desvincula só por isso do contexto das ações criminosas, sendo certo que a sua atuação não se limitava à alocação de recursos. Fernando participou ativamente das discussões sobre como as forças de segurança deveriam atuar no segundo turno de 2022 para a consecução do propósito de dificultar que eleitores de regiões em que o candidato do PT havia vencido no primeiro turno chegassem às urnas no horário adequado. Está fartamente comprovada a participação do réu nessa etapa da empreitada criminosa. Expressões por ele utilizadas nos grupos de articulação das artimanhas, como 52 a 48, são 1.500.000 de votos para virar, e manda o RS, o Rio Grande do Sul, tem muito eleitor PT, não deixam dúvida sobre a intenção do réu de direcionar os esforços das forças de segurança em favor da vitória eleitoral de Bolsonaro. Marília Alencar e Fernando Oliveira permaneceram vinculados à organização criminosa, mesmo após a derrota eleitoral. A convite de Anderson Torres, passaram a atuar na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ali contribuíram para um atentado violento de 8 de janeiro de 2023. Comprovou-se, enfim, que os réus, quando ocupantes de posições centrais dentro da estrutura de segurança do Distrito Federal, para que a violência que assombrou o país em 8 de janeiro, mediante atitude passiva, recusando-se a adotar providências elementares para prevenir a manifestação criminosa que sabiam que estava para acontecer. Contribuíram, assim, para que a violência que efetivamente houve pudesse ter curso, sempre mirando a instalação de caos social que levasse a que as Forças Armadas tivessem a chance de aderir finalmente aos planos de ruptura da ordem democrática. As alegações finais descreveram de forma exaustiva os inúmeros alertas recebidos pelos acusados sobre os riscos das mobilizações previstas para 8 de janeiro, evidenciando que eles poderiam e deveriam ter agido para impedir as barbaridades vivenciadas. Ao contrário, optaram por permitir a escalada do caos social no esforço derradeiro de provocar a intervenção militar desejada pela organização criminosa. Em seu interrogatório, Marília procurou se eximir de responsabilidade, alegando que apenas assessorava o tomador de decisão, sem poder de ingerência sobre as ações escolhidas. O argumento não socorre do efetivo empenho demonstrado pela ré na consecução de medidas ordenadas ao aviltamento do regime democrático. Está evidente que a ré conhecia todos os escopos ilícitos subjacentes às ações e omissões da organização criminosa, a que ela aderiu muito antes dos eventos dramáticos de 8 de janeiro. Em vez de se desvincular do projeto ilícito, Marília optou por seguir unida ao núcleo central da organização criminosa, alinhando até o final do iter criminis sua atuação profissional em cargos estratégicos aos intentos de ruptura da ordem política democrática. De maneira análoga, Fernando Oliveira alegou surpresa à viagem de Anderson Torres e que não teria disposto de tempo de preparação para suas funções. O argumento não impressiona. A aceitação do cargo implicava o conhecimento das exigências e competências a ele inerentes, incluindo a prontidão para atuar em momentos críticos na ausência do titular. A acusação atribui a Fernando omissão no exercício das funções básicas do cargo de cúpula de segurança pública do Distrito Federal, pelo qual respondia como chefe naquele fim de semana, para facilitar a instauração do quadro caótico programado e desejado pela organização criminosa. Mesmo ciente
da escalada de violência e dos riscos iminentes, Fernando Oliveira não tomou ações oportunas para evitar a depredação dos prédios públicos. Não houve aumento do efetivo policial, nem a mobilização e planejamento adequados para enfrentar a disrupção provocada. A sua conduta revelou conivência com o plano golpista, uma vez que optou pela inércia para satisfazer os intentos ilícitos por ele previamente conhecidos. As omissões dos réus à frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal devem ser analisadas em conjunto com as suas ações no âmbito do Ministério da Justiça para a melhor compreensão do seu engajamento duradouro com o projeto autoritário de poder da organização criminosa. Esse exame convence que devem responder pelos crimes que lhes são imputados na denúncia. Sobre Silvinei Vasques. Silvinei Vasques, policial rodoviário federal aposentado, foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal entre abril de 2021 e dezembro de 2022. No exercício da função pública que lhe fora confiado, aderiu explicitamente aos propósitos ilícitos da organização criminosa, atuando para impedir o resultado legítimo das urnas e para promover a permanência de Jair Bolsonaro no poder. Não deixa de ser significativo que, em sua colaboração premiada, Mauro Cid houvesse afirmado que Silvinei, desde o início da sua gestão, sempre buscara aumentar a aproximação com o presidente Bolsonaro, agindo fora das suas atribuições específicas e associando a instituição por ele comandada a eventos da presidência. A utilização da estrutura da PRF para impedir o resultado legítimo das urnas viu nesse momento que, bem de início, já se percebia na postura do acusado com os interesses da organização criminosa. O acusado chegou a manifestar expressamente o seu intento doloso ao lado de Anderson Torres em reunião ocorrida no dia 19 de outubro de 2022. Silvinei Vasques afirmou, então, que havia chegado, são palavras dele, havia chegado a hora da PRF tomar lado na disputa, conclamando o engajamento dos presentes nas operações de 30 de outubro, especialmente no Nordeste. A ação excepcional de Silvinei Vasques ficou ainda mais evidente pela análise do ofício 83/2023, emitido pelo diretor-geral da PRF, que indicava a elaboração de um único plano de trabalho para as eleições em 27 de setembro de 2022, abrangendo as operações do primeiro e segundo turno. Então, havia um só plano para as ações da Polícia Rodoviária, tanto para o primeiro quanto o segundo turno. No entanto, em 26 de outubro de 2022, um novo plano de trabalho, intitulado Segundo Turno, foi elaborado pelos acusados. O novo plano incluía deliberações adicionais da direção da Polícia Rodoviária e a fiscalização do transporte de passageiros que não constavam do planejamento inicial. Então, aquela fiscalização de transporte que foi tão polêmica passou a ser detalhada, incluída nesse segundo plano que foi elaborado às vésperas do segundo turno. A diferença de procedimentos adotados antes de cada um dos dois turnos das eleições era ditada pela necessidade sentida pelos acusados de orquestrar obstáculos, mediante o uso de força policial, do acesso às zonas eleitorais de eleitores considerados perigosos para um resultado que fosse favorável ao presidente concorrente à reeleição. Dados fornecidos pela atual gestão da PRF mostram que, durante o segundo turno das eleições, a região Nordeste concentrou o maior número de policiais mobilizados, o maior número de postos fixos de fiscalização e o maior número de ônibus fiscalizados e retidos. Justamente a região do país onde o então candidato de oposição era mais forte. 2 dias após a nova ordem de serviço e às vésperas do segundo turno, em 28 de outubro de 2022, o policial rodoviário federal Luiz Carlos Reichach Júnior
trocou mensagem com o interlocutor Adiel Pereira Alcântara, informando a redução das abordagens a veículos comuns e o aumento na fiscalização direcionada aos ônibus, por motivos óbvios. Foram postas em práticas, portanto, as diretrizes específicas da estratégia da organização criminosa para o segundo turno. Em 29 de outubro, Adiel Alcântara comentou com Paulo Alves que Silvinei Vasquez agira de modo impróprio nas reuniões de gestão. Ele percebeu a determinação, diz ele, de policionamento direcionado. Ouvido como testemunha nesta ação penal, condição que não sofreu contradita alguma por parte da defesa, Adiel confirmou integralmente seu depoimento prestado na fase inquisitiva e reafirmou a existência de ordem interna de policionamento direcionado no segundo turno das eleições de 2022, voltado para a região Nordeste. O experiente policial rodoviário federal confirmou que entregou voluntariamente o seu aparelho celular à autoridade policial e, em juízo, não apenas ele ratificou o conteúdo das mensagens, como também contextualizou o que havia dito, descrevendo fatos ainda mais abrangentes do que os expostos nas comunicações que foram descobertas. No mesmo sentido, a testemunha Alexandre Lopes, arrolado pela defesa, relatou que trabalhou em apuração disciplinar sobre a Operação Eleição, no segundo turno de 2022, e que identificou trilhas de materialidade da atuação irregular da Polícia Rodoviária Federal. O enfoque na região Nordeste é reforçado pelos dados juntados aos autos pela própria defesa do acusado, a partir do Sistema Partidiária Informatizada, PDI. As informações apresentaram que liderou com folga as ações da PRF no dia 30 de outubro de 22. É notável o discrepante recrudescimento de abordagens em pequenos estados como Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, sem motivação idônea, mas em que se temia, com mais intensidade, a votação favorável ao candidato do PT à presidência da República. A defesa apresentou laudo pericial subscrito por assistente técnico, querendo afastar a ideia de atuação policial direcionada. O assistente contratado indicou que, aspas, 263 pontos fixos planejados pela PRF no Nordeste, que desses 263 pontos fixos planejados pela PRF no Nordeste, se identificou através de cruzamento de dados que 70 estão localizados em cidades onde Lula obteve 75% ou mais dos votos no primeiro turno, o que representa 26,62%. Com isso, quis inculcar a ideia de que o percentual das cidades em que o candidato do PT havia obtido mais significativa vitória era diminuto. O argumento prova demais. De fato, não era esperado que a PRF fiscalizasse diretamente os locais de votação onde Lula obteve 75% ou mais dos votos, uma vez que muitas sessões nem sequer se encontravam em rodovias federais. O planejamento astuto da organização criminosa envolvia a inibição do trânsito de eleitores em rodovias estratégicas, que conduziam aos polos onde o candidato da oposição seria vitorioso. O foco era o caminho feito pelo eleitor e não a sessão eleitoral. A fiscalização ostensiva ocorreu principalmente em cidades circunvizinhas, notadamente naquelas que davam acesso a municípios populosos do interior dos estados, onde o candidato da oposição possuía vantagem. Conforme o relato da testemunha Clebson, aspas, onde Lula tinha mais de 75%, houve uma pressão nas adjacências nos fluxos de trânsito, não só na cidade, mas nas circunvizinhas. Deu para perceber isso de forma bem nítida. No mesmo sentido, a testemunha Érica Oliveira, juíza eleitoral da 31ª Zona Eleitoral do Campo Grande, no Rio Grande do Norte, à época das eleições de 2022,
que foi arrolada pela própria defesa do acusado, relatou que a fiscalização ocorrida em Campo Grande, do Rio Grande do Norte, atingiu, sobretudo, o acesso a Mossoró, cidade populosa do Rio Grande do Norte, portanto, com muitos eleitores. A posição dos policiais, onde eles ficaram fazendo a blitz, no local que eu cheguei, eu não sei se eles estiveram em outro local antes. No local que eu cheguei, é em uma BR, que dá acesso a Mossoró. É a principal via, digamos assim, de acesso de Campo Grande e Mossoró. São palavras da juíza arrolada como testemunha. Para além da situação específica da região Nordeste, não se desfaz a convicção de irracionalidade do aumento por todo o país das fiscalizações no segundo turno das eleições, sobretudo porque as intercorrências de compra de voto habitualmente são maiores justamente no primeiro turno. O desabrido descumprimento de Silvinei Vasquez à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, proibindo operações relacionadas a todo tipo de transporte público disponibilizado aos eleitores, gratuitos ou não, do qual fora cientificado antes de se iniciarem as votações, reforça a convicção da responsabilidade criminal do réu. Ao contrário do que foi por ele alegado, a ordem proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 29 de outubro de 22 não deixava dúvida sobre o teor da proibição que foi descumprida. O dispositivo da decisão determinava a proibição até o encerramento do segundo turno de eleições de qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado aos eleitores nos termos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de responsabilização criminal do diretor-geral da PRF por desobediência eleitoral e da responsabilização dos respectivos executores das medidas. A ordem foi devidamente fundamentada e visava a liberdade do direito de voto. O fato de Silvinei Vasquez manter as operações planejadas após ser cientificado da decisão e mais, intensificando as fiscalizações em transportes públicos por todo o país, evidencia o dolo e a adesão ao conjunto de ações ilícitas da organização criminosa. É inegável o efeito nocivo provocado pela ação do acusado. A testemunha de defesa, Érica Oliveira, disse nunca ter presenciado algo semelhante em toda a sua trajetória de juíza eleitoral. Ressaltou ter sido alertada por mesários e populares sobre o impacto das fiscalizações em suas zonas de votação. É contundente o relato da juíza, que teve contato direto com a população e percebeu diretamente os efeitos inibitórios da ação da organização criminosa. Nas palavras da magistrada, as pessoas veem uma autoridade e já vão falando: doutora, meu pai não está querendo. Não sei se foi exatamente pai, mas dizendo que parentes ou amigos não estavam vindo votar por causa disso. Não convence o argumento de que os ônibus fiscalizados foram liberados e os eleitores não ficaram retidos. A simples notícia da fiscalização ostensiva já era bastante para inibir o trânsito dos eleitores, especialmente os que se encontravam em situação de maior vulnerabilidade, gerar atrasos e inconvenientes impróprios à normalidade do sufrágio era o objetivo da operação. As próprias testemunhas de defesa ventilaram que as operações de fiscalização policial, mesmo em dia de eleição, apuram múltiplos tipos de irregularidades, mesmo de menor monta, em atitude apta para gerar temor nos que acorrem à rodovia. Por isso mesmo, a Organização dos Estados Americanos, referindo-se ao aumento de abordagens policiais no segundo turno das eleições de 2022, não hesitou em concluir que, aspas, esta situação gerou inquietação e preocupação, uma vez que as forças de segurança devem facilitar o direito político dos cidadãos de votar livremente e sem intimidação. Não se questiona a legitimidade em tese da ação policial, mas aqui o desvio de finalidade aqui deveria servir, traduzido no incremento das abordagens logo no dia das eleições,
e visando locais estratégicos para atender a interesses da organização criminosa, é muito eloquente. Segundo o próprio réu, Fernando Oliveira, as notícias de crimes eleitorais se concentravam nos centros urbanos, onde a PRF nem sequer atua, evidenciando a irracionalidade do aumento generalizado de fiscalizações em rodovias quando do segundo turno de 2022. Mais ainda, a baixa retenção de ônibus ocorrida em 30 de outubro, ao contrário de favorecer a tese defensiva, serve apenas para comprovar a ausência de justificativa idônea para o aumento das abordagens da Polícia Rodoviária Federal na data. O laudo pericial apresentado pela defesa pontua mais de uma vez que, em 30 de outubro, houve maior votação no período da manhã e que mais pessoas foram às urnas no segundo turno em comparação ao primeiro turno. Esses fatos não afastam a evidência da ação dolosa. Com ou sem as práticas inibitórias, seriam esperados o fluxo maior de eleitores no período da manhã, porque, afinal de contas, essa é a regra estatística geral dos pleitos eleitorais, e o aumento de participação no segundo turno, diante agora da forte polarização política, fator de intensa mobilização dos eleitores. Se a iniciativa da organização criminosa não foi suficiente para aniquilar a firmeza dos eleitores no empenho de cumprir o seu direito-dever de votar, a tentativa ocorreu. E a idoneidade do artifício para, em tese, produzir o efeito desejado é inquestionável, tendo sido objeto de sucessivos estudos e deliberações. Mais uma vez aqui, a vontade de democracia do povo brasileiro foi maior e preponderou. Por meio de assistente técnico, a defesa também alegou quebra de cadeia de custódia sobre o conteúdo extraído de dispositivos e decorrentes do acesso aos dados em nuvem eletrônica da testemunha Clebson e dos réus Fernando e Maria. Com isso, pretende desacreditar referências aí havidas a Silvinei. Na primeira oportunidade de manifestação sobre esse laudo de assistente técnico, a acusação apresentou o estudo técnico da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República, em que refutou todas as teses alinhavadas, valendo-se de considerações técnicas devidamente expostas e exploradas nas alegações finais da acusação. As válidas evidências digitais colhidas pelas investigações se somam para confirmar que Silvinei Vasquez, enquanto diretor-geral da PRF, utilizou o aparato de força do Estado em favor dos interesses escusos da organização criminosa, atuando para impedir a normalidade do processo democrático. Merece ser responsabilizado pelos crimes que lhe são imputados. Sob o plano punhal verde-amarelo e da interlocução com lideranças populares. A contribuição de Mário Fernandes. Mário Fernandes é militar com formação nas Forças Especiais do Exército Brasileiro, tendo comandado o Comando de Operações Especiais entre 2018 e 2020. À época dos fatos investigado exercia o cargo de secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. No exercício dessa função estratégica, coordenou as ações mais violentas da organização criminosa, minutando os planos de neutralização que envolviam não só a prisão, mas o assassínio de autoridades públicas. E de estruturação, comandou também os planos de estruturação do novo governo de exceção, além de prestar apoio moral e material aos manifestantes que questionavam o resultado legítimo das urnas. A sua adesão explícita aos intentos da organização criminosa remonta à reunião ministerial de 5 de julho de 2022. O evento foi gravado e revelou declarações exaltadas de Jair Bolsonaro, apontando vulnerabilidades sabidamente falsas do sistema eletrônico de votação e risco de fraude nas eleições vindouras. Na oportunidade, Mário Fernandes manifestou endosso ao discurso de Jair Bolsonaro, defendendo a imposição de um prazo para o TSE, para que cedesse de forma pacífica, entre aspas, as modificações do processo eleitoral exigidas pelo governo. Cogitou de alternativas mais drásticas a serem consideradas em caso de
atendimento dessas exigências. São palavras dele. E, presidente, com todo respeito, é claro, mas como militar hoje comissionado, nós temos que ter um prazo para que isso acontecer por parte do Judiciário, do TSE, e uma previsão de uma próxima reunião para uma alternativa se isso não acontecer nesse prazo. Mas é melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação no the day after, né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Mauro Cid apontou Mário Fernandes como um dos militares mais radicais envolvidos nas articulações golpistas. Os fatos retratados nos autos o confirmam. O engajamento do réu na organização criminosa se tornou ainda mais notável depois da derrota eleitoral. Em novembro de 2022, circulou em grupos de militares no WhatsApp uma carta dele, endereçada ao general Freire Gomes, concitando o então comandante do Exército a adotar medidas de exceção para reverter o resultado das eleições presidenciais. Na carta, rejeitava o resultado das urnas e clamava pela intervenção das Forças Armadas. Lia-se: ruptura institucional já ocorreu há muito tempo entre os poderes. Precisamos tomar as rédeas da situação, comandante. O respaldo popular está aí, e se prosseguirmos na atual passividade, corremos o risco de perder tanto o apoio como a histórica confiança de nossa sociedade. Com Lula, quantos serão? Não seremos mais ouvidos. Quem mais se preocupa com o destino desta nação não se sentará mais à mesa das decisões. Não admitiremos o que está por vir e reagiremos. Então, por que não reagir agora? É agora ou nunca mais, comandante. Temos que agir. E não existe motivação maior do que a proteção e o futuro desta grande nação e de seus filhos. Somos aves da mesma plumagem, que voam e pensam juntos, e cujo sacrifício pela pátria não é apenas uma rotina, mas sim a nossa motivação. Sempre juntos, força, General Mário. Arquivos contendo o texto da carta supracitada foram apreendidos em poder de Mário Fernandes, com os nomes de boatarde.docx e Ranger2014.docx. Em seu interrogatório, o acusado confirmou a autoria do texto. A carta já sinalizava a absoluta disposição do acusado para romper com a ordem democrática. A sua postura radical o levou a gerenciar o núcleo mais violento da organização criminosa. Foi Mário Fernandes quem concebeu um dos mais aviltantes documentos de toda a trajetória da tentativa do golpe de Estado. O denominado programa Punhal Verde-Amarelo, que previa explicitamente o monitoramento e o homicídio do, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e dos candidatos eleitos à presidência e à vice-presidência da República. O arquivo de texto contendo o planejamento da operação foi encontrado em dispositivo eletrônico vinculado a Mário Fernandes, o nome Fox2017.doc. As graves previsões do documento merecem ser recapituladas. O plano minudenciava providências de reconhecimento operacional, prevendo o acompanhamento de locais de frequência e estadia do ministro Alexandre de Moraes, com observação da sua residência, trabalho e local de prática de esportes. Estipulava o monitoramento dos seus itinerários, horários, agenda oficial e pessoal, além do efetivo que o acompanhava e dos veículos utilizados para o seu deslocamento. As ações de reconhecimento eram previstas para ocorrer no Distrito Federal e em São Paulo. O documento previa os recursos necessários para a concretização das ações de neutralização das autoridades públicas. As exigências bélicas do plano revelam o considerável poder destrutivo da organização criminosa, estabelecendo o uso de pistolas, fuzis, metralhadora, lança-granadas e lançador de foguetes antitanque. O documento ainda avaliava as chances de êxito na classe de médio tendendo a alto, e admitia a possibilidade de danos colaterais muito altos, indicando a aceitação de ocorrência de mortes.
para vencer os aparatos de segurança do ministro Alexandre de Moraes, aventou disparos de armamento letal, artefato explosivo ou mesmo envenenamento em algum evento oficial público. Em relação aos demais alvos, a estratégia de neutralização seria diferente. Eles entendiam que a sensibilidade no momento e suas respectivas seguranças pessoais não restringem tanto uma ação de neutralização. Então, eles imaginavam que a segurança pessoal do presidente e do vice não era tão forte assim. E lembre-se que esta turma condenou o agente de segurança do presidente da República empossado como integrante, não empossado ainda, mas que tinha sido eleito, como integrante da organização criminosa. Então, eles sabiam que tinha um elemento junto a uma equipe de segurança do presidente eleito que facilitaria essas ações criminosas drásticas. Para o candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva, foi contemplado o envenenamento ou o uso de medicação que induzisse ao seu colapso orgânico, diziam eles, considerando a vulnerabilidade do seu estado de saúde e sua frequência a hospitais. Em 9 de novembro de 22, Mário Fernandes imprimiu o arquivo e foi renomeado como plj.docx em uma impressora localizada no Palácio do Planalto. Dirigiu-se logo após ao Palácio da Alvorada para apresentar o plano a Jair Bolsonaro. Em 6 de dezembro de 22, às 18h09, Mário Fernandes imprimiu novamente o plano Punhal Verde e Amarelo no Palácio do Planalto, dessa vez em 3 cópias, precisamente no mesmo dia da conclusão das reuniões preparatórias para a apresentação do decreto golpista. Registros de extratos de ERB com a presença de Mauro Cid, Rafael de Oliveira e Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto em horários coincidentes. As mensagens subsequentes enviadas por Mário Fernandes confirmam que o encontro no Palácio do Planalto teve como finalidade a execução das ações violentas previstas pelo plano Punhal Verde e Amarelo. Às 19h42, Mário Fernandes enviou áudio a Mauro Cid, no qual solicitava: força, meu amigo, tu passa, por favor, o endereço abaixo, por meio seguro, para os nossos camaradas, cara. 2 dias depois, em 8 de dezembro, Mário Fernandes pormenorizou a conversa com Jair Bolsonaro em áudio enviado a Mauro Cid às 22h56. Relatou o seguinte: durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do presidente, ele usa uma palavra desrespeitosa, diplomação do presidente eleito, não seria uma restrição, que isso pode, em qualquer ação nossa, pode acontecer até 31 de dezembro, e tudo. Mas, aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes a gente já perdeu tantas oportunidades. Então, o que ele dizia? Que o dia da diplomação não era a única data em que essa movimentação homicida poderia acontecer, mas em qualquer momento até o dia 31 de dezembro. O áudio é eloquente em evidenciar que a ação violenta foi previamente autorizada por Jair Bolsonaro, que ele esperava a sua execução em dezembro, de modo a impedir a posse dos novos governantes eleitos. No seu interrogatório, Mário Fernandes confessou a autoria do Punhal Verde e Amarelo. Alegou que se tratava de pensamento digitalizado, sem pretensão de ganhar realidade. Não há como ver razão na tentativa de minimizar a gravidade do plano que ele divisou e que teve a sua execução iniciada. Diversas cópias do documento foram impressos nas dependências do Palácio do Planalto em datas distintas, afastando qualquer hipótese de elaboração casual e de mero devaneio anódino como móvel da sua concepção. A própria situação funcional do réu, o lugar em que operou e o teor da conversa mantida com o presidente da República, relatado pelo próprio réu, desmente a hipótese
e a situa como desamparada de qualquer plausibilidade. Mário Fernandes tentou negar a vinculação entre o plano Punhal Verde e Amarelo e a Operação Copa 2022, também já analisada por esta turma. Não soube explicar, contudo, como a previsão de 6 telefones celulares descartáveis com chips da operadora TIM coincidiu exatamente com os equipamentos utilizados na Operação Copa 2022. A mesma convergência foi observada na previsão sobre o número de pessoas necessárias para a execução da ação. 6 indivíduos com formação em forças especiais, os chamados Kids Pretos. Vai lembrar que Mário Fernandes dirigiu o comando dessas forças entre 2018 e 2020, sendo, portanto, conhecedor das habilidades dos militares com formação especial. Mário Fernandes admitiu em seu interrogatório que conhecia os 3 Kids Pretos, identificados como participantes de ação de monitoramento de autoridades públicas. Eles, Rafael Martins de Oliveira, Hélio Lima e Rodrigo Bezerra de Azevedo. Especialmente com relação a Rodrigo, apurou-se que Mário Fernandes tinha armazenado em seu celular o número utilizado por Rodrigo para abrir conta bancária em nome de terceira pessoa, em clara técnica de anonimização. Mário Fernandes conhecia até mesmo o codinome utilizado por Rodrigo, nomeando no seu contato telefônico como Giliar. Em virtude da sua formação nas forças especiais, Mário Fernandes dominava técnicas avançadas de incursão em território inimigo, contra-terrorismo, guerra irregular e reconhecimento especial. Possuía proficiência em tiro de precisão, combate corpo a corpo e sobrevivência em ambientes hostis, além de expertise em planejamento estratégico, liderança sob pressão, uso de equipamentos sofisticados e atuação em ações de inteligência. Esse conjunto de valências explica o relevante papel tático assumido por Mário Fernandes dentro da organização criminosa no desenho de ações de campo que colocaram autoridades públicas em risco iminente de morte. A convicção do acusado quanto ao sucesso da empreitada criminosa o levou a idealizar uma estrutura de poder a ser ativada após a consumação da ruptura institucional. O denominado Gabinete Institucional de Gestão de Crise foi delineado em minúcias no documento intitulado HD 2022, encontrado entre os arquivos apreendidos em poder de Mário Fernandes. O documento minudenciava a criação de um órgão ad hoc, vinculado ao GSI, para assessorar o novo governo de Jair Bolsonaro em seguida ao golpe. Previa-se que a estrutura seria ativada no dia 16 de dezembro de 22, ou seja, no dia seguinte à data prevista para a neutralização do ministro Alexandre de Moraes no âmbito da Operação Copa 2022. Esse documento foi impresso por Mário Fernandes no Palácio do Planalto, no mesmo dia da sua criação. Em seguida, foi replicado por Reginaldo Vieira de Abreu em 6 cópias, sem outro propósito imaginável que o da distribuição em reunião sobre o tema. Nesse mesmo dia, Mário Fernandes visitou Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, com entrada registrada às 18h05 e saída às 18h50. Reitere-se que as impressões do documento foram confessadas em juízo por Mário Fernandes. Ele disse na audiência de instrução: a determinação foi minha, ao meu chefe de gabinete, o Reginaldo Vieira de Abreu, que emitisse 6 cópias. Essas 6 cópias foram emitidas, certo? Eu me lembro que foram emitidas. Agora, o objetivo delas era apresentar ao GSI, que, doutrinariamente, é o responsável pela montagem do gabinete de crise. O réu acompanhava de perto a tramitação do decreto lobista nos bastidores da presidência. Durante a reunião realizada no Palácio da Alvorada, na manhã de 7 de dezembro de 2022, em que Bolsonaro apresentou a primeira versão do decreto aos representantes das Forças Armadas, Mário Fernandes encaminhou esta mensagem de áudio a Mauro Cid. Cid, acho que você está tendo uma reunião importante aí agora no Alvorada. E ao pedir que fosse compartilhado um vídeo com Jair Bolsonaro, disse gravemente: a história é marcada por momentos como esse que nós estamos vivendo agora. Talvez não para os fins que eles desejassem.
No mesmo horário, Mário Fernandes enviou mensagens de conteúdo similar ao general Braga Neto e ao capitão Sérgio Rocha Cordeiro. Após a apresentação do decreto, enviou a seguinte mensagem ao seu superior imediato, o então secretário-geral da Presidência, general Ramos. Kid Preto, falei com o Renato, o decreto é real, foi despachado ontem com o presidente. Para garantir o cenário de crise por ele delineado e justificar a decretação das medidas de exceção, o réu também assumiu protagonismo na articulação com as lideranças populares que clamavam pela intervenção militar acampadas nas imediações do quartel-general do Exército em Brasília. A sua atuação visava fomentar canais de interlocução entre representantes do movimento golpista e membros do alto escalão do governo federal, com o propósito de ampliar os protestos promovidos pelos apoiadores de Jair Bolsonaro. Foram fartas as comunicações transcritas nas alegações finais que comprovam a forte atuação de Mário Fernandes na concessão de suporte moral e material às manifestações antidemocráticas. Mário Fernandes contribuiu de forma incisiva para a escalada de tensão institucional que culminou nos violentos protestos registrados em 8 de janeiro. O resultado dos atos antidemocráticos deflagrados em Brasília naquele dia, cuja índole golpista já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal, não pode ser dissociado da conduta adotada pelo réu, que deve responder integralmente pelos fatos que lhe foram imputados, que deve ser condenado pelos fatos que lhe foram imputados na denúncia. Sobre o decreto golpista, contribuições de Felipe Garcia Martins. Felipe Martins foi assessor da presidência para assuntos internacionais durante o governo de Jair Bolsonaro. Ao aderir à organização criminosa, contribuiu à elaboração do decreto que romperia com as estruturas democráticas do país. Participou também da apresentação do documento a representantes das Forças Armadas com o objetivo de angariar apoio militar para a pretendida derrubada institucional. Para se defender das acusações, o réu declarou em juízo ter sido o redator de um discurso em que Jair Bolsonaro reconhecia a derrota nas urnas. Pretendia, com isso, alegar que se manteve sempre adstrito à legalidade. A análise do discurso, contudo, confirmou o quão imerso o acusado se encontrava no ideário da organização criminosa. O texto encontrado pelas investigações com o título Discurso 31-10 retomava de forma explícita a narrativa de contestação do resultado eleitoral difundida por Jair Bolsonaro, atribuindo a sua derrota nas urnas a supostas irregularidades e ações coordenadas por instituições, veículos de mídia e plataformas digitais que, segundo ele, teriam favorecido o adversário de Bolsonaro e prejudicado a candidatura do então presidente. O discurso se encerrava com a afirmação de que o ex-mandatário, apesar de considerar o processo eleitoral fraudulento, não o contestaria formalmente, utilizando sua influência política para fortalecer a oposição ao novo governo. Vejam, ele afirmava que considerava o processo eleitoral fraudulento. Isso não é reconhecer vitória do adversário. Não se vê aí reconhecimento de derrota verdadeira. A menção à censura seletiva, perseguição e favorecimento institucional ao adversário serviria para acirrar os ânimos populares contra as instituições democráticas nos exaltos moldes que a organização criminosa vinha fazendo desde 2021, a fim de legitimar as medidas de exceção que programava. O objetivo do pronunciamento construído pelo réu claramente não era o de pacificação. O conteúdo do documento também reforça a convicção de que o acusado não se limitava às funções diplomáticas que oficialmente lhe cabiam, mas acompanhava de perto as discussões e providências a propósito das eleições presidenciais. Confirma também o papel de redator
que o réu exercia dentro da organização criminosa e a sua participação ativa na construção de fundamentos que justificariam as medidas excepcionais. A participação de Felipe Martins na trama golpista se revelou na sua plenitude a partir de novembro de 2022. A análise de extratos de RB e registros fornecidos pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI, revelaram significativas movimentações do acusado e confirmaram sua presença em locais utilizados para a elaboração e apresentação do texto de suporte do golpe de Estado idealizado por Jair Bolsonaro. Não sem motivo, Mauro Cid afirmou que Felipe Martins pertencia ao grupo de apoiadores mais radicais do ex-presidente na adesão ideológica ao seu projeto de poder. No tocante aos registros fornecidos pelo GSI, alguns esclarecimentos mais específicos se mostram necessários. Ao longo da instrução processual, a defesa de Felipe Martins manifestou reiterados questionamentos quanto à rigidez desses registros. Sustentou que a planilha de acesso juntada aos autos pela Polícia Federal era eletrônica, quando, na realidade, o controle feito no Palácio da Alvorada era manuscrito. Alegou que, em pedido de informações formulado ao GSI, com base na Lei de Acesso à Informação, obteve resposta distinta sobre os registros de entrada e saída. Felipe Martins não figuraria como havendo estado no Palácio nos dias informados na denúncia. Para afastar qualquer dúvida, até desarrazoada, sobre a confiabilidade dos registros obtidos pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República, então, requisitou informações adicionais ao GSI, as quais foram respondidas por meio de ofício tal, juntado como anexo nas alegações finais. Não se trata de documento novo trazido pela acusação, mas apenas elemento de reforço da evidência aos autos, desde o oferecimento da denúncia, em atenção aos questionamentos que foram feitos pela defesa no curso da instrução processual. Ao atender às requisições da PGR, o Gabinete de Segurança Institucional forneceu as cópias reprográficas dos seus livros de acesso, de controle de acesso, que confirmam serem as plataformas digitais anteriormente obtidas pela autoridade policial, fiéis ao conteúdo manuscrito. Então, o que se fez foi apenas juntar uma prova de que a prova que tinha sido apresentada com a denúncia e que foi mais tarde posta em questão pela defesa, que era aqueles registros eram fiéis aos fatos. O GSI confirmou a autenticidade da planilha eletrônica juntada aos autos pela Polícia Federal, atestando que foi o próprio órgão de segurança que digitalizou as informações para facilitar a consulta. Sobre as divergências entre os registros juntados aos autos pela Polícia Federal e a listagem apresentada pela defesa, o GSI esclareceu que no documento defensivo restaram informados apenas os participantes das agências oficiais do presidente da República. Para eliminar qualquer dúvida, o GSI confirmou pontualmente os registros de entrada informados na denúncia. A defesa voltou a questionar os registros em suas alegações finais, desta vez alegando que não havia garantia de autenticidade das cópias reprográficas juntadas aos autos. A última arguição não atenta para a presunção de veracidade das informações oferecidas por órgãos públicos e se revela, afinal, movimento desesperançado de contornar a evidência, sentida como de especial relevância, de que o acusado esteve nos exatos dias e horários no Palácio da Alvorada, onde e quando as maquinações golpistas ganharam vulto. Para além da fé pública de que gozam os documentos juntados aos autos, o afastamento do sigilo das herbes, extratos telefônicos, conexões de dados e históricos de portabilidade dos terminais telefônicos associados a Felipe Martins, assim como as declarações do acusado em juízo, permitiram aferir a compatibilidade entre os seus deslocamentos e os acessos ao Palácio da Alvorada, exatamente como registrados na planilha apresentada pelo GSI. Quer dizer,
Outros elementos de prova constantes nos autos confirmam justamente a presença do réu nesses instantes, nos locais em que o golpe era craneado. Em 10 de julho de 25, a própria defesa de Felipe Martins juntou aos autos planilha contendo informações até então desconhecidas sobre os deslocamentos do acusado pelo aplicativo Uber, que endossaram integralmente os registros da GSI e o relato dos fatos constantes na denúncia. A partir das novas informações trazidas pela defesa, a Procuradoria-Geral da República solicitou que a autoridade policial complementasse a análise dos deslocamentos do acusado, a qual foi sistematizada na IPJ tal. É importante enfatizar que a nova IPJ não somou dados inéditos ao processo, mas apenas sistematizou de forma didática as informações que já constavam dos autos antes da audiência de instrução, os extratos de herbe constantes da petição da PET 11.767, disponibilizados para a defesa em 7 de julho de 25, e os deslocamentos de Uber, apresentados pela própria defesa do acusado. Além disso, foi a defesa que dispôs da possibilidade de exercer o contraditório sobre o documento juntado. As alegações finais da acusação minuciaram todas as conclusões obtidas pelo cotejo de dados. Apurou-se, em síntese, que Felipe Martins, nos meses de novembro e dezembro de 22, agiu propositadamente, de modo a dificultar a identificação de seus deslocamentos e localização durante o período em que se desenrolavam os atos executórios voltados à ruptura institucional. Para fins de criar raiva, manteve o seu aparelho principal estático na sua residência, de forma absolutamente anômala em relação aos outros meses, ao que fazia nos outros meses, utilizando-se nesse intervalo de outros aparelhos telefônicos para acessar aplicativos como o WhatsApp e Uber, no evidente intuito de evitar rastreamento. A ação ardilosa confirma a plena ciência do réu, a ilicitude das acusações e a tentativa clara de ocultar sua participação nos eventos criminosos. Os seus deslocamentos pelo aplicativo Uber, no entanto, afastaram qualquer dúvida sobre a sua presença nos momentos decisivos da trama golpista. Mauro Cid também confirmou que Jair Bolsonaro recebeu de Felipe Martins a minuta de decreto que pormenorizava diversos considerandos, os fundamentos dos atos a serem implementados. Ali se referia a supostas interferências do Poder Judiciário no Executivo, decretava-se, no final, a realização de novas eleições, e impunha a prisão de autoridades, entre elas ministros do STF, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o colaborador Mauro Cid, Jair Bolsonaro solicitou ajustes na medida, submetendo à prisão apenas o ministro Alexandre de Moraes e se limitando à realização de novas eleições presidenciais. Afirmou que foi Felipe Martins quem fez os ajustes solicitados pelo ex-presidente. Comprovou-se que Felipe Martins também auxiliou o então presidente na apresentação do documento produzido com a sua colaboração. No dia 7 de dezembro de 22, o decreto foi apresentado pela primeira vez a integrantes do alto escalão do governo federal em reunião realizada no Palácio da Alvorada. Segundo as informações prestadas pelo colaborador Mauro Cid, Jair Bolsonaro, com o auxílio de Felipe Martins, apresentou a minuta ao general Freire Gomes, ao almirante de esquadra Almir Garnier e ao general e ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. A dinâmica dos fatos apresentada por Mauro Cid encontra amparo nos registros de entrada e saída do portão principal do Palácio da Alvorada. Os dados obtidos revelam que no dia 7 de dezembro de 22, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira chegou ao Palácio às 8h25, seguido por Felipe Martins, o general Freire Gomes e o almirante Almir Garnier Santos, que chegaram juntos às 8h34. Mauro Cid já se encontrava no local desde as 7 horas da manhã. Nos dispositivos eletrônicos de Mauro Cid foram encontrados registros fotográficos de uma das versões do decreto golpista. O arquivo apresentava uma série de digressões
sobre o texto constitucional e apontava supostas ilegalidades praticadas pelo Poder Judiciário no contexto das eleições presidenciais de 2022, determinando a decretação do estado de sítio e a deflagração de operação de garantia da lei e da ordem. Durante a instrução processual, a defesa se concentrou em refutar a autoria de Felipe Martins desse arquivo em específico. Sem atenção, contudo, ao fato de que o documento apreendido era apenas exemplificativo das diversas versões que comprovadamente foram trabalhadas pela organização criminosa. Ainda que nem todas as versões tenham sido apreendidas pela investigação, a prova testemunhal foi uníssona sobre a existência delas, atestando uma evolução do texto ao longo do mês de dezembro. Em sua oitiva, o general Freire Gomes afirmou que um assessor da presidência que ele desconhecia fez a leitura dos considerandos e se retirou da sala, tendo a reunião prosseguido com a presença apenas de Jair Bolsonaro e dos militares convocados. Na fase inquisitorial, o general Freire Gomes afirmou que o assessor possivelmente seria Felipe Martins. Perdão, na fase inquisitorial na polícia, o general Freire Gomes afirmou que o assessor possivelmente seria Felipe Martins, mas em juízo reconsiderou a sua declaração, alegando não ter certeza quanto à identidade do mencionado assessor, dizendo que não seria capaz de identificá-lo, mas não negou a possibilidade que tal indivíduo fosse Felipe Martins. Apesar dessa incerteza expressada por Freire Gomes em juízo, a declaração prestada à autoridade policial se mostra coerente com os demais elementos reunidos nos autos e com o relato do réu colaborador. Não havia a possibilidade de ser outro o assessor presente. Era Felipe Martins quem estava em posição de expor com segurança a estrutura e os fundamentos do documento a terceiros, de modo a colher destes o apoio estratégico para a ruptura institucional almejada. Essa conclusão é confirmada pelos registros de entrada e saída do portão principal do Palácio da Alvorada. Os dados obtidos revelam não apenas que o réu se encontrava no local, mas que ele chegou junto dos demais participantes da reunião. O prestígio de Felipe Martins junto aos demais acusados e a importância de seu papel na organização criminosa também se evidenciou no planejamento de uma estrutura de poder a ser ativada após a consumação da ruptura institucional. O denominado Gabinete Institucional de Gestão de Crise foi delineado em minúcias no arquivo intitulado HD 2022, encontrado entre os arquivos apreendidos em poder de Mário Fernandes. Como já mencionado, o documento minudenciava a criação de um órgão-doc vinculado ao GSI para assessorar o novo governo de Jair Bolsonaro após a ruptura institucional. Felipe Martins integraria esse gabinete numa função denominada Assessoria de Relações Institucionais. A defesa do acusado alegou terem sido localizados 2 documentos relativos ao gabinete da crise que, num deles, o nome do acusado não apareceu. O argumento em nada altera o fato de que o nome de Felipe Martins constou expressamente no documento mais completo, que minudenciava estratégias de atuação, formas de implementação de políticas e a estrutura de cargos prevista para o órgão que atuaria após a concretização do golpe de Estado. A defesa se detém em supostas irregularidades ocorridas também durante a prisão do acusado. Elas não se relacionam com o mérito da ação penal e não afetam a sua sorte. De toda forma, a Justiça Estadual informou não ter recebido nenhuma comunicação formal sobre as alegadas impropriedades. Todas as evidências apontam, portanto, para o substancial envolvimento de Felipe Martins na organização criminosa e nos seus ilícitos. Está justificada a sua responsabilização nos termos da denúncia. Próximo capítulo, das ações de monitoramento das autoridades públicas, as contribuições de Marcelo Costa Câmara. O réu Marcelo Costa Câmara é militar com formação nas Forças Especiais do Exército Brasileiro. Durante o governo
de Jair Bolsonaro, foi nomeado assessor do Gabinete Adjunto de Informações do Gabinete Pessoal da Presidência da República, unidade administrativa responsável por fornecer informações estratégicas e apoio direto às decisões do chefe do Executivo. Comprovou-se que, no exercício dessa função estratégica, ele acompanhou de perto as deliberações de Jair Bolsonaro, bem como atuou na coleta sistemática de dados e informações sensíveis, destinadas a subsidiar as ações mais violentas da organização criminosa. Foi o acusado quem confirmou em juízo a sua posição privilegiada dentro da estrutura da presidência, declarando que se reportava diretamente a Jair Bolsonaro no exercício das suas funções. Embora tenha alegado no seu interrogatório que não tinha nenhuma função de inteligência específica, reconheceu que realizava missões ligadas à sua formação na caserna. Diz ele: eu era militar da reserva, então eu tinha conhecimento da parte militar. Então, quando tinha uma necessidade, o presidente se valia do nosso assessoramento. De fato, a instrução processual confirmou que Marcelo Câmara era responsável pela obtenção de informações sensíveis e sigilosas de interesse do então presidente, independentemente da sua natureza. Foi assim que o réu, valendo-se de seus conhecimentos especializados, colocou-se a serviço da organização criminosa, vindo a colaborar de forma ativa para as ações disruptivas. A atuação de Marcelo Câmara teve especial relevo na execução da Operação Copa 2022, ação de campo que materializaria o violento plano Punhal Verde e Amarelo, no que diz respeito à neutralização do ministro Alexandre de Moraes. Apurou-se que o acusado forneceu informações sigilosas aos militares envolvidos na ação clandestina, filiaram o grupo no monitoramento do itinerário, deslocamento e localização do ministro em tempo real, com o objetivo de facilitar a captura e posterior assassínio do magistrado. A operação foi autorizada por Jair Bolsonaro em reunião realizada no dia 6 de dezembro de 2022, nas dependências do Palácio do Planalto, com a participação de Mário Fernandes, Mauro Cid e Rafael Martins de Oliveira. Não por outro motivo, as ações de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes se intensificaram logo na sequência, com a relevante contribuição de Marcelo Câmara. Em 7 de dezembro de 2022, Mauro Cid e Marcelo Câmara trocaram mensagens via aplicativo WhatsApp sobre o paradeiro do ministro. Às 14h27, Mauro Cid perguntou se não havia nada adicional ao que Marcelo Câmara respondeu: ainda não. Às 19h27, Mauro Cid complementou: nada, sendo respondido às 20h16 com: ele vai ficar em Brasília hoje. Amanhã, provavelmente, vai para São Paulo, no final da tarde. Às 21h06, Mauro Cid afirma: ele vai ao TSE. As ações de monitoramento prosseguiram no dia 10 de dezembro de 22, revelando que todos os passos do ministro Alexandre de Moraes eram acompanhados pelos acusados, até mesmo a sua posição no evento de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Às 17h36, Marcelo Câmara informou a Mauro Cid: estarão na portaria, trecho 5 será do presidente, Rota Verde com desembarque exclusivo da comitiva do diplomado que será no subsolo. Cancelo central interno destinado a veículo oficial. Percurso rosa aos demais convidados. Em complemento, apontou que o acesso do ministro Alexandre é o trecho 5 e sinalizou: tudo pronto para a diplomação segunda-feira. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, os acusados continuaram atentos às movimentações do ministro. Às 12h58, Mauro Cid indagou: nada? Ao que Marcelo Câmara respondeu: ainda não, e acrescentou: o cara está assustado. O réu sustentou em seu interrogatório que as mensagens supracitadas tinham apenas o propósito de orientar Jair Bolsonaro caso decidisse aceitar o convite para participar da cerimônia de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e de Geraldo Alckmin. A justificativa não convence. Entre as diversas autoridades convidadas para o evento, ministros de estados, parlamentares, magistrados e representantes de instituições, apenas o ministro Alexandre de Moraes foi alvo de acompanhamento sistemático por parte dos réus. Some-se a isso o fato de que o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes persistiu mesmo após a solenidade
estendendo-se até o término do mandato presidencial de Jair Bolsonaro. Em 16 de dezembro, por exemplo, Marcelo Câmara informou a Mauro Cid a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo no mesmo dia. Por enquanto, só retorna a Brasília para a posse do, e se refere ao presidente Lula. Qualquer mudança que saiba, lhe informa. Em 21 de dezembro de 22, Mauro Cid questionou: por onde anda a professora? Ao que Marcelo Câmara respondeu: informação que foi para uma escola em São Paulo, ontem. Mauro Cid indagou, então: e tem previsão de volta? Sendo respondido com: somente para o início do ano letivo. Apesar ter previsão do período de recuperação, tem dúvida. Em 24 de dezembro, Mauro Cid novamente questionou: onde a professora está? Ao que Marcelo Câmara respondeu: deixa eu verificar. Ah, está em São Paulo. Volta dia 31, à noite para a posse. A pergunta é complementada com: na capital ou interior? Marcelo Câmara indicou: na residência em São Paulo, eu não sei onde fica. As investigações apuraram que as informações de Marcelo Câmara coincidiam exatamente com o roteiro percorrido, na época, pelo ministro Alexandre de Moraes. Como se vê, Marcelo Câmara acompanhou os deslocamentos do magistrado, inclusive fora de Brasília, registrando e descrevendo minuciosamente as suas atividades em tempo real, em um padrão de vigilância incompatível com a justificativa que apresentou. O objetivo da ação era claro e encontrava espelho nos planos documentados pela organização criminosa. O ministro Alexandre de Moraes era sempre apontado pelo grupo como o centro de gravidade e a autoridade a ser neutralizada. Eufemismo para a autoridade a ser eliminada, morta. As mensagens deixam claro que Marcelo Câmara conhecia a finalidade ilícita das informações que repassava a Mauro Cid. Ao se referirem ao ministro Alexandre de Moraes pelo pseudônimo de professora, tentavam mascarar o alvo real da operação e dificultar eventuais investigações por parte das autoridades competentes. Embora Marcelo Câmara, que o seu trabalho consistia na obtenção de informações disponíveis em fontes abertas, o conteúdo das mensagens trocadas sobre as movimentações do ministro apresenta informações que não eram públicas e que extrapolavam interesses institucionais. A alegação de que tais informações visavam auxiliar um movimento de aproximação política por parte de Jair Bolsonaro mostra-se descaradamente inverossímil. A alegada tentativa de conciliação não exigiria, em nenhuma hipótese, o monitoramento da vida privada do ministro, nem tampouco a obtenção de dados sobre seus deslocamentos e rotina pessoal. O dolo do réu é reforçado por sua participação em outras frentes da organização criminosa. Em 16 de novembro, às 8 horas e 34 minutos, Marcelo Câmara encaminhou a Mauro Cid mensagens com o seguinte teor: preciso da versão final do relatório com os adendos acolhidos pelo Carlos Rocha. A sequência desse diálogo, transcrito nas alegações finais, evidencia que Marcelo Câmara auxiliou o núcleo de desinformação da organização criminosa, contando, inclusive, com possíveis informantes inseridos no Tribunal Superior Eleitoral. Em sua colaboração, Mauro Cid confirmou que Marcelo Câmara possuía fontes que o auxiliavam não apenas a identificar o paradeiro do ministro Alexandre de Moraes, como também a fortalecer a narrativa falsa de fraude eleitoral. O domínio de Marcelo Câmara sobre a integralidade do engenho criminoso, do engendro criminoso, foi reforçado após o fracasso do projeto golpista capitaneado por Jair Bolsonaro. No cenário de destruição deixado em 8 de janeiro, motivou imediata realização de medidas investigativas para a apuração das responsabilidades. E como resultado das diligências iniciais, houve apreensão em 10 de janeiro de 23 de uma versão da minuta do decreto golpista na residência do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o que terá deixado os acusados em estado de alerta quanto a descobertas dos seus malfeitos.
A notícia sobre a apreensão do documento começou a ser divulgada pelos órgãos de imprensa no dia 12 de janeiro de 23. No mesmo dia, às 16 horas e 39 minutos, o ex-presidente Jair Bolsonaro encaminhou para Mauro Cid link de matéria jornalística intitulada PF encontra na casa de ex-ministro minuta para Bolsonaro mudar resultado da eleição. Às 16 horas e 42 minutos, Mauro Cid repassou a aludida reportagem a Marcelo Câmara e a Felipe Martins. A escolha dos interlocutores não foi casual. Eram os assessores que atuaram diretamente com o presidente da República e que, por sua posição estratégica, claramente tinham conhecimento privilegiado dos planos criminosos que haviam sido articulados nos palácios do Planalto e da Alvorada. Os acusados continuavam próximos a Jair Bolsonaro. Marcelo Câmara havia sido escolhido por Bolsonaro para seguir assessorando após o fim de seu mandato. Diante da notícia encaminhada, Marcelo Câmara enviou mensagens a Mauro Cid dizendo que o documento não seguiu porque poderia não ter amparo jurídico. Essa é a verdade. O teor das comunicações não deixa dúvida de que Marcelo Câmara sabia previamente da existência do decreto e da sua tramitação. Mauro Cid confirmou em juízo que Marcelo Câmara conhecia o teor dos documentos, do documento apreendido. As conversas de Mauro Cid com Marcelo Câmara não sugerem qualquer surpresa dos interlocutores ou indignação quanto à natureza do documento, mas sim uma postura pragmática e estratégica. Diante da referida notícia, os réus se dedicaram imediatamente a explorar possíveis linhas de defesa, demonstrando preocupação em construir uma narrativa que os desvinculasse da trama golpista. As diversas mensagens apagadas após a leitura também evidenciam a preocupação dos réus em eliminar vestígios da sua participação na tentativa de ruptura institucional. Essa conclusão é reforçada pelo fato de os diálogos ignorarem completamente a prisão de Anderson Torres. Não há nenhuma referência a isso. E naquele contexto, tornava-se secundária, diante da possibilidade concreta de que os demais integrantes da organização criminosa viessem a ser responsabilizados criminalmente por suas ações. Os fatos evidenciam a adesão consciente de Marcelo Câmara à organização criminosa liderada por Jair Bolsonaro. Mostram que Câmara conhecia e participava de diferentes frentes operacionais voltadas à corrosão das instituições. Espera-se que seja integralmente responsabilizado pelos crimes que lhe são imputados na denúncia. Diante desses fundamentos, senhor presidente, resumidos para fins de exposição oral, a Procuradoria-Geral da República reitera o pedido de condenação dos réus pelos crimes indicados na denúncia. Muito obrigado pela atenção.